Olá pessoal, meu nome é Wendel Gonçalves, sou professor de matemática, raciocínio lógico, matemática financeira e nesse momento eu estou iniciando com vocês aí um trabalho com relação ao conteúdo de estatística descritiva, ok? Teremos alguns encontros aí para trabalhar esse tópico aí de estatística. Nós vamos começar o trabalho de uma forma introdutória, tá? A estatística, a princípio, ela traz alguns conceitos, algumas informações, e as quais elas, além de ser conceituais, a gente tem que trabalhar uma quantidade muito grande de exercícios, porque é um assunto de mais praticidade do que propriamente teoria, ok? Eu escrevi aqui no quadro para vocês os tópicos que nós vamos trabalhar. Nós vamos falar o que é população, amostra, variáveis estatísticas. A gente vai aprender a organizar, né, escrever dados estatísticos em forma de tabela. E a gente vai dar o conceito de frequências. E tem um tópicozinho aqui que foge um pouquinho da estatística, que é porcentagem. Dentro do contexto de estatística, a gente vai perceber que nas provas de concursos públicos, eles costumam fazer muitas perguntas de porcentagem dentro de um contexto de uma questão que é estatística, ok? Então, para iniciar, eu quero falar um pouquinho de porcentagem e depois eu vou dar a introdução aqui à estatística descritiva, ok? Para você que está assistindo o vídeo aí em casa, né? Nós estamos falando aqui do material 1, você vai baixar esse material para você acompanhar a aula, ok? Tem alguma parte desse material que a gente vai ler mesmo. Ele já foi feito, ele foi elaborado por mim, de forma que muita coisa que às vezes a gente fala e às vezes você, aluno, deixa escapar um pouquinho aí da memória. Então o que a gente fez? Eu escrevi, né, algumas coisas para que a gente lê e você possa depois também reler aí em casa, tá ok? Deixa eu falar um pouquinho então de algumas coisas de porcentagem que nós vamos precisar. Lembre que não é um curso de porcentagem, são algumas ideias de porcentagem que a gente utiliza em alguns momentos aqui, em alguns exercícios, ok? O curso é de estatística, tá bom? Vamos lá. Primeira coisinha que eu preciso de porcentagem, que você entenda a notação. Vamos lá. Outra coisa que eu quero adiantar, para que você às vezes não fique impaciente, né, com a aula, é que essa introdução à estatística, ela é simples, porém é de extrema importância para quando a coisa ficar mais avançada, tá bom? Então, esse começo, você, aluno, tem que ter um pouquinho de paciência, valorizar os conceitos, as ideias básicas, para que nos próximos vídeos que você vir a assistir, você não tenha dificuldade, tá bom? Não tem como pular isso aqui, é muito importante. Ah, professor Wendel, eu já estou mais adiantado em estatística. É importante essas ideias básicas, tá bom? Vamos lá. Notação em termos de porcentagem. Vamos escrever, por exemplo, 16%. Isso pode ser escrito como 16 sobre 100, ou, se você preferir, 0,16. Aqui a gente chama de representação fracionária e aqui representação decimal. Como que eu represento, por exemplo, 25%? Isso é 25 sobre 100. Em outras palavras, dividindo, ou 25 dividido por 100 dá 0,25. Vamos fazer aqui 1,6%. Só para você ter realmente o capricho de comparar com o primeiro exemplo aqui. Olha a diferença que dá. Isso é 1,6 sobre 100. Ou
1,6 dividido por 100 dá 0,016. Aluno, olha a diferença da representação de 16% para 1,6%. Ok? Tem que ter muito cuidado com essas observações aí, tá bom? Eu vou fazer mais uns 2 exemplos. 108%. Isso pode ser representado como 108 dividido por 100. Ou 108 dividido por 100 dá 1,08. Essa é a representação decimal e essa é a representação fracionária. Bom, o que nós fizemos? A gente tinha simbologia, né, percentual, e a gente está representando isso em forma fracionária ou decimal. Agora, eu vou fazer o contrário. Por exemplo, 0,96. Isso representa quantos por cento? Bom, quando o número está na forma decimal, para você converter ele em porcentagem, basta você multiplicá-lo por 100. Eu vou colocar o símbolo aqui, ó, 100%. Bom, você sabe, né, aluno, que quando você multiplica um número por 100, a vírgula desloca 2 casas para a direita. Então, isso aqui vai ser o equivalente a 96%. Ok? Eu vou fazer um rascunho aqui, veja bem. Se eu pegar 96 e dividir por 100, dá 0,96. Ok? Então, você divide por 100 ou multiplica por 100, dependendo do que você deseja. Vou fazer mais 2 exemplos em relação à notação de porcentagem. 0,042. Isso representa quantos por cento? Basta multiplicá-lo por 100%. E quando a gente multiplica o número por 100, a vírgula desloca 2 casas para a direita, isso vai dar 4,2%. Ok? E o último exemplo é 1,40. 1,40 representa quantos por cento? Basta multiplicá-lo por 100%, o que vai dar 1,4. 1,40 vezes 100 dá 140%. Ok? Essa parte de notação é muito importante, porque você vai ver que você vai precisar dessas ideias em muitas das perguntas aqui no conteúdo de estatística, tá? Eu quero falar do segundo tópico aqui de porcentagem. Eu vou apagar esse resumo aqui, né? Que é o conteúdo programático do material 1, tá ok? A gente vai ter aí algumas horas de aula para falar desses tópicos, tudo bem? Vamos lá. Para encerrar, o que eu preciso de porcentagem para trabalhar a parte da estatística, eu quero fazer o segundo comentário. São 3 comentários, a gente encerra e aí eu vou dar a introdução à estatística. O segundo comentário é o seguinte. Vou fazer a pergunta da seguinte forma. O que significa, vírgula, em porcentagem, vírgula, dividir x por y? Bom, eu vou saltar aqui 4 linhas. Eu vou fazer um exemplo prático para que a gente entenda essa pergunta, ok? Digamos que Paulo foi à feira, e comprou 60 laranjas. Paulo foi à feira e comprou 60 laranjas.
Dessas 60 laranjas que Paulo comprou, Paulo consumiu 12 laranjas. Bom, isso é o dado do texto. A pergunta é, sabendo que Paulo comprou 60 e consumiu 12, eu pergunto, qual é o percentual das laranjas que Paulo comprou, ele consumiu? Bom, é muito comum o aluno fazer uma regrinha de 3, né? 60 laranjas corresponde a 100%, 12 laranjas, X. Eu vou fazer um cálculo aqui para você, para ver se você entende. Veja só. Eu vou fazer o seguinte cálculo. Qual a razão entre a quantidade de laranjas que Paulo consumiu e em relação à quantidade de laranjas que Paulo comprou? Veja bem, a razão é de 12 para 60. Simplificando essa fração, dividindo por 12 dá 1, dividindo por 12 dá 5. Ou seja, presta atenção, aluno. Para cada 5 laranjas que Paulo comprou, ele consumiu uma. Ou seja, ele consumiu 1/5 das laranjas, né? Se eu dividir 1 por 5, dá 0,20. E olha que bacana. Você sabe converter número decimal para porcentagem. 0,20 é o mesmo que, você multiplica por 100%, isso é o mesmo que 20%. Devagarzinho, veja só. A quantidade de laranjas que Paulo consumiu em relação à quantidade de laranjas que Paulo comprou está na razão de 20%. Ou seja, 20% de 60 unidades dá 12. Tudo bem? Então, a gente consegue responder essa pergunta. A pergunta é, o que significa em porcentagem dividir x por y? Bom, quando eu dividi 12 por 60, o que a gente observou? Que a gente, ao fazer esse cálculo, ao fazer essa divisão, a gente obtém o percentual que o numerador representa do denominador. De novo, a gente obtém o percentual que o numerador representa do denominador. Ao dividir 12 por 60, eu encontrei 20%, ou seja, 20% de 60 unidades corresponde a 12 unidades. Ok? Bom, então, o que significa em porcentagem dividir x por y? Significa obter o percentual que x representa de y. Ok, aluno? Então, são 3 coisinhas, né, que nós vamos precisar. É a anotação, essa ideia do que significa dividir um número pelo outro, né, é a ideia de que você obtém um percentual que o numerador representa do denominador, e a terceira observação, e última, para que eu comece a introdução à estatística, é você saber qual é a variação percentual de uma quantidade que foi aumentada ou diminuída. Veja. Eu vou fazer assim, variação percentual. Eu vou fazer um exemplo para que a gente trabalhe esse conceito aí da variação, tá? Eu fiz um cálculo aqui, é o seguinte. Eu vou fazer um gráfico para que a gente entenda. Isso aqui é para evitar de escrever um texto enorme. Aqui vai ser o ano. Aqui eu vou colocar alguns valores aqui de 100, 200, 300,
que basta. Aqui eu vou colocar o ano de 2000, 2001, 2002, por exemplo. Bom, e eu tenho alguns valores aqui numéricos. No ano de 2000, 160. No ano de 2001, 192. E no ano de 2002, 144. Eu vou colocar os valores aqui assim, ó, 144, aqui 160 e 192. Ok, isso aqui é só para a gente ter uma noção. Bom, eu tenho um gráfico aqui. Aluno, presta atenção. Esse tipo de pergunta, esse modelo de raciocínio em relação à percentagem ou porcentagem, tanto faz, tá? É muito comum aparecer quando a gente estiver estudando aqui estatística. Veja bem, primeira pergunta. Imagine que isso aqui seja o preço de determinada mercadoria, por exemplo. Veja bem, imagine que no ano de 2000 o preço da mercadoria era 160. Em 2001 a mercadoria custava 192. E em 2002 a mercadoria passou a custar 144. A pergunta é: qual foi a variação percentual do preço da mercadoria de 2000 para 2001? Veja só. De 160 ela foi para 192. A pergunta é: qual foi o aumento percentual nesse período? Bom, então vamos lá. De 160 ela foi para 192. Então houve um aumento de 160 para 192, 32 unidades, né? Ok. Bom, eu tenho duas maneiras de fazer o cálculo. Aliás, tem várias maneiras. Eu vou usar um raciocínio que eu acredito que você tem, que é bem familiar para vocês, né? Que é uma regra de 3, por exemplo. Bom, esse é o valor que foi aumentado. Então, 160 unidades corresponde a 100%. O valor do aumento foi de 32 unidades. Isso corresponde a X. O aumento foi de quantos por cento, né? Foi de 32 unidades em relação a 160. Multiplicando cruzado, 160 vezes X. 32 vezes 100 dá 3.200. Podemos simplificar um zero. Então vai ficar 320 dividido por 16, o que dá X igual a 20%. Então, aluno, quando você olha no gráfico, você percebe uma variação positiva, né? Porque aumentou, então a variação foi positiva. De 2000 para 2001, a variação foi de mais 20%. Ok? Ou seja, 20% de 160 dá 32. E na segunda parte do gráfico, o que nós temos? De 2001 para 2002, o preço da mercadoria foi diminuído, né? De 192 foi para 144. Bom, a pergunta é: o valor da mercadoria nesse período de 2001 a 2002 diminuiu quantos por cento? Vamos lá. Então, de 192 foi para 144. Isso dá uma diferença de, vamos fazer a continha aqui, 192 menos 144. 4 para 12 dá 8, 4 para 8 dá 4, zerou, né? Então,
diminuiu 48 unidades. Aqui, 48. Deixa eu colocar na mesma cor. A pergunta é quanto que diminuiu em porcentagem? Vamos fazer. Bom, a mercadoria custava 192, ou seja, 100%. Ela diminuiu 48. O que ela diminuiu corresponde a Y. Nós vamos saber qual é o percentual que houve de diminuição da mercadoria, né? Então, vamos fazer continha aqui. Vai ficar multiplicando cruzado. Vai caber nessa parte aqui. 192 vezes Y é igual a 4.800. Então, Y é igual a 4.800 dividido por 192. Y igual a... Vamos fazer essa conta aqui. Dividido por 192. Lá, vou pegar 480, né? 4 aqui vai passar. Vamos ver 3. Vamos ver o que dá 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 9, 27. Vão 2. Deu 500. Passou. Então, vai dar 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 9, 18. Vai 1. 2 vezes 1, 2. E 1, 3. Fazendo a diferença, 4 para 10 dá 6. Aqui ficou 7. 8 para 17 dá 9. E aqui zerou. Baixa um 0. 960. Acho que vai dar 5, né? Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 45, 46 vão 4. Beleza. Zerou. Então, a conta deu 25. Então, Y igual a 25%. Bom, aluno, calma. A ideia não é aprender a fazer. Você tem que entender. Em 2001, a mercadoria custava 192. Em 2002, ela passou a custar 144. Ou seja, foi diminuído em 48 unidades. Isso corresponde a 25%. Então, a variação no período de 2001 para 2002 foi de menos 25%. Beleza? Cuidado, aluno, com a palavra variação. A palavra variação, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Ok? Eu posso falar que a variação foi de menos 25%, ou eu posso falar da seguinte maneira. Houve uma diminuição, houve uma redução de 25%. Ok? E essas são as ideias de porcentagem que eu vou precisar aí para fazer exercícios de estatística. Muito bem, vou apagar essa parte aqui. Vamos lá. Eu preciso que você em casa tenha em mãos agora, nesse momento, o material 1, tá? Porque eu vou ler com vocês alguns tópicos desse material. Estamos na página 1. Vamos lá. Eu escrevi para vocês aí algumas coisinhas sobre a introdução estatística. Isso aí fica para você ler em casa, tá bom? Eu já vou direto para os conceitos, que é o que nos interessa aqui para fazer exercícios. 2 conceitos. Primeiro, o que é população? Primeiro. População. Segundo conceito, amostra. Bom, vamos ler aqui. A estatística parte da observação de grupos, geralmente numerosos, aos quais damos o nome de população ou universo estatístico. Cada elemento da população estudada é denominado unidade estatística.
Bom, e aí ele te dá um exemplo, né? Eu vou te dar um exemplo aqui. Digamos que você chegue em uma escola e você gostaria de saber qual que é a idade de cada estudante daquela escola. Então, qual que é a população nesse caso? Todos os alunos que faz parte dessa escola, que você está fazendo a pesquisa em relação às idades. Ok? População é o conjunto formado por todos os elementos que você está estudando. Pode ser... Vou citar um outro exemplo. Digamos que eu queira... Vamos pensar em uma metrópole, Belo Horizonte. Eu quero saber qual é a cor de carro que está sendo mais vendida. Né? E aí, você vai fazer uma pesquisa. Se é a cor prata, se é a cor vermelha. Então, qual que é a população nesse exemplo? Todos os carros daquela cidade. Tá bom? Amostra. O que é a amostra? É o tópico 2. Quando o universo estatístico possui um número muito grande de elementos, não é possível colher informações com todos. Usa-se um subconjunto desse universo chamado amostra. Por exemplo, digamos que nas próximas eleições, a gente queira fazer uma pesquisa para saber qual candidato que será eleito, né, que será vitorioso. Aí eu te pergunto, aluno, a gente faz uma pesquisa com toda a população do país? Não. Você trabalha com uma amostra, tá vendo? O próprio nome já fala, você trabalha com uma amostragem. Você escolhe algumas regiões estratégicas, né? Faz uma pesquisa com uma parte da população e a partir dessa amostragem que você tem na pesquisa, você tem uma tendência do todo. Por isso que quando às vezes a gente vê no jornal, em época de eleições, a gente vê lá aqueles gráficos, né? A gente vê lá margem de erro para mais, margem de erro para menos. Porque você não fez uma pesquisa com toda a população. Você trabalhou com uma amostragem. Ok? Ou seja, de acordo com o que está escrito aí, a gente pode fazer assim. Ó, esse aqui é o conjunto formado pelos elementos. Esse aqui é o conjunto que representa a minha amostra, que é uma parte do conjunto população. Aluno, não confunda a palavra população, ela não se refere a pessoas, tá? Ela se refere ao grupo de elementos que estão relacionados ao estudo que você está fazendo, a sua pesquisa. Ok? No exemplo que eu falei das cores dos carros, por exemplo, qual que é a população? Cores de carros de uma determinada cidade. Não, vamos ver, por exemplo, Campeonato Brasileiro. Eu quero fazer uma pesquisa, eu quero descobrir qual que é a estatura de cada um dos jogadores. Por exemplo, em centímetros. Então, qual que seria a população? Todos os jogadores que fazem parte do Campeonato Brasileiro. A estatura de cada um desses jogadores é o conjunto população. Então, essa palavra população não se refere a pessoas, tá? Se refere à unidade que está sendo estudada na sua pesquisa que você está fazendo. Ok. Bom, estamos na página 2. Eu vou apagar essa parte aqui. Vamos falar um pouquinho do conceito de variável estatística. Vamos lá. Variável estatística. Bom, existem dois tipos de variáveis, tá bom? Tem a variável qualitativa e a quantitativa. Qualitativa e a variável quantitativa.
Eu já escrevi aqui no material para que a gente ganhe tempo, né? Não precisa escrever no quadro. Variável qualitativa. Se os valores tomados não são numéricos, veja bem, se eles não são numéricos, é qualitativo. Ou seja, da qualidade, né? Por exemplo, raça, área de estudos, meio de transporte, etc. O exemplo que eu falei, né, das cores dos carros. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa em uma sala de aula em relação a qual é o curso que cada aluno deseja fazer como nível superior. Aí eu faço a minha pesquisa. Primeiro aluno, aí ele responde, eu quero fazer psicologia, o outro eu quero fazer nutrição. Então, observe que a variável em estudo representa qualidade e não quantidade. Ok? E a variável quantitativa, se os valores tomados são numéricos, ou seja, por exemplo, vamos fazer uma pesquisa com um grupo de pessoas em relação à massa corporal de cada um. Tem pessoas que têm 60 quilos, 81,2 quilogramas, ok? Se ela representa quantidade, é quantitativa. Se ela representa qualidade, qualitativa. Tranquilo? São conceitos bem elementares, né? Depois a gente vai ver isso fazendo exercícios. Agora eu quero falar de outros tipos de variáveis, que são duas, tá? São as variáveis contínuas e as discretas. As variáveis estatísticas podem ser contínuas ou discretas. Bom, e eu já vi esse tipo de pergunta em concurso, tá? Ele te dá um exercício e um dos itens ele pergunta se a variável naquele exercício, né, ela é contínua ou discreta. Bom, vamos ler. O que é variável contínua? Quando podem assumir qualquer valor do intervalo da variação. Como assim? Por exemplo, na determinação das alturas dos adolescentes de uma escola, a variável altura, né, porque a altura varia de um aluno para outro, de uma pessoa para outra. Nesse caso aí, a variável que é a altura, dada em centímetros, é contínua. Vou citar um outro exemplo. Imagine que a gente esteja fazendo medições da temperatura em graus Celsius de um determinado ambiente. No determinado momento, você foi lá e mediu a temperatura, estava 18 graus Celsius. No outro momento, estava 19,06 graus Celsius. Ou seja, a temperatura do ambiente ela pode variar. E ela não necessariamente admite valores inteiros, pode ser qualquer valor. Pode ser que em um determinado momento a temperatura seja de menos 0,071 graus Celsius. Quando a unidade estatística ela pode admitir qualquer valor, um certo intervalo numérico, ela é dita contínua. Já a discreta, não. Observa. Estamos aí na página 2, né? A variável discreta, ela é quando ela só pode assumir valores inteiros. De novo. Vou fazer um resuminho aqui. A variável é dita contínua, vou resumir, qualquer valor numérico. Qualquer valor numérico. A variável é discreta quando ela pode assumir somente valores inteiros. Ok. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa em uma cidade interiorana
em relação à cor das pessoas. Cor. Qual a quantidade de pessoas que são declaradas cor branca, cor negra, cor e assim por diante, né? Outras cores aí. Bom, não tem como eu ter 2,8 pessoas, por exemplo, da cor branca, né? Essa quantidade de pessoas que são identificadas com a cor, você observa que essa quantidade só pode assumir valores inteiros. Então, é um exemplo em que a variável é discreta, ok? Vamos fazer uma pesquisa, por exemplo, quem vai votar no candidato A e quem vai votar no candidato B. As pessoas que irão votar no candidato A, eu não sei quantas, mas com certeza é uma quantidade inteira, né? Não tem como, por exemplo, a gente obter, deu 11,7 candidatos que irão votar no candidato B. Não tem como ser uma quantidade que não seja inteira, ok? Então, são esses dois tipos de variáveis. Bom, um outro conceito aí que eu quero comentar com vocês, o que são dados brutos. Vamos ler aí? Dados brutos é o conjunto dos dados numéricos obtidos e que estão desorganizados. Olha só, vou fazer um resumo aqui com vocês. Dados desorganizados. Um exemplo básico. Imagine que a gente faça uma pesquisa na rua onde a gente mora, por exemplo, do nosso setor, ou no prédio que a gente mora. Eu quero fazer uma pesquisa com 10 crianças. Eu quero saber qual é a idade de cada uma delas. E os dados que eu obtive, foram colocados na ordem que a pesquisa foi feita. Eu fiz a pergunta para a primeira pessoa, qual a sua idade? Ela respondeu, 17. E eu fui fazendo nessa ordem, e fui colocando os dados na ordem que a pesquisa foi feita. Outra disse que tinha 15, 14, 17, 16, 11, 21, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 11, 10. Está aí. Primeira pergunta. Você observa que a idade varia. Gente, observe, nós estamos falando de variável. Essa variável, ela representa idade, né? Deixa eu colocar aqui, deixa eu fazer um resumo. Idade. Isso aqui são idades de 10 pessoas que eu pesquisei. Ok? Essa variável, ela é contínua ou discreta? Primeira pergunta. Resposta, discreta. Ok? Porque quando a gente fala idade de uma pessoa, isso representa quantidades inteiras, né? Não pode assumir qualquer valor, tipo assim, eu tenho 17,08 anos. Não faz sentido, né? Ok. Bom, então o que eu vou fazer agora com esses dados estatísticos aqui, que nesse exemplo são 10? Eu vou fazer um rol. O que é fazer um rol? É você organizar os dados que você obteve na pesquisa. Organizar significa o quê? Colocá-los em ordem crescente ou decrescente. É mais comum a gente colocar eles em ordem crescente, né? Então, qual é o menor valor obtido na pesquisa? 11. Temos dois valores iguais a 11. Já foi. Depois, 12, né? Temos um valor igual a 12. Um valor igual a 13, outro igual a 14. Deixa eu ver aqui, só tem um 13 e um 14. Um 15, um 16. Dois valores iguais a 17. E um valor
igual a 21. Bom, alunos, então, está aqui um exemplo de dados brutos, ou seja, são os dados que são escritos na forma com que na ordem com que você faz a pesquisa, ou seja, eles estão desorganizados. E ao fazer um rol, o que é fazer um rol? Organizá-los, os dados. Ok? São conceitos elementares aí, né, da estatística. Ok. É bom, aluno, você que está aí assistindo o vídeo, depois que você terminar de assistir o vídeo, pegar o material e ler sozinho, né, novamente. Porque quando você lê algo que você entende, você absorve mais aí a leitura, né? Você consegue, como que fala, realmente extrair tudo aquilo que o texto quer passar para você. Ok? Então é bom você ler depois esse texto aí que está disponível para você. Tá? Eu escrevi ele numa linguagem bem acessível, evitei o máximo de simbologia para que fique realmente possível de entender com muita eficiência. Bom, agora eu quero falar de um tópico, e é o último, para que a gente comece a fazer exercícios. Tá? Que é o que a gente chama de tabelas e frequências. Eu vou resumir dessa forma. Se a gente for falar de um por um separadamente, não há necessidade. Tabelas e frequências. Bom, tem dois tipos de frequências. Primeiro, tem a frequência absoluta. E tem a frequência relativa. Eu vou fazer um feedback aqui, você vai entender. Frequência relativa é sinônimo de porcentagem, entre aspas, tá? A gente vai entender melhor isso. Frequência absoluta é quando você escreve os dados em valor absoluto mesmo. Esse é o momento em que eu vou ser mais prático do que teórico. Vai ser mais eficiente trabalhar dessa forma. Tá? Depois você vai dar uma lidinha no texto aí, né, o que é frequência relativa, frequência absoluta e assim por diante. Bom, eu vou fazer um exemplo, tá? Que envolve esses dois conceitos. Vamos lá. Eu vou fazer uma pesquisa em relação à estatura de um grupo de 20 pessoas. Então, vamos resumir o texto aqui. A minha pesquisa é em relação à estatura em centímetros, tá? Para facilitar aqui. De um grupo com 20 pessoas. Gente, vamos resumir, vamos relembrar os conceitos. Eu estou dentro de um shopping. E é claro que nesse shopping tem centenas de pessoas presentes. Só que eu vou fazer uma pesquisa somente com 20 delas. Ou seja, eu vou fazer uma pesquisa em relação à estatura de todas as pessoas que estão presentes no shopping, que é a população? Resposta: não, eu vou fazer uma pesquisa com uma amostragem. Essas 20 pessoas representam uma amostra do todo. Tá? Eu quero saber a estatura de cada uma delas. Bom, e o resultado da pesquisa foi o seguinte. A primeira pessoa que eu pesquisei, ela disse que a altura dela era de 162 centímetros. 160, 170, 175, 160, 162, 170, 180, 172, 180. São 20 pessoas ao todo, né?
Então falta mais 10 aqui. 185, 165, 168, 170, 168, 162, 175, 180, 185 e tem uma pessoa aqui com 1,90 m, né? Ou seja, 190 centímetros. Tá aí os dados obtidos da minha pesquisa, que é a estatura de 20 pessoas dada em centímetros. Primeiro, esses dados estão desorganizados, né? Em outras palavras, são dados brutos, ou seja, foram inscritos na ordem que a pesquisa foi feita. O que nós vamos fazer com esses dados? Um rol? Não, eu não vou fazer um rol, que a gente já sabe fazer. Eu quero fazer uma tabela, ok? Nós vamos escrever ele em forma de tabela. E nessa tabela eu quero escrever também dois conceitos, que é a frequência absoluta e a frequência relativa. Bom, alunos, é o seguinte. Aqui, nesse momento, nós vamos construir a tabela. Qual que é o objetivo disso? Para que a gente realmente tenha maturidade com a ideia de informações em forma de tabela. Lá no concurso, é muito comum que a tabela venha pronta. Tá? Às vezes vem uma tabela, às vezes vem um gráfico em forma de colunas, em forma de histograma. A gente vai estudar os modelos de gráfico, gráfico de linha. Lá, geralmente, na prova, vem pronto. Mas aqui nós vamos construir, porque aí realmente a gente vai ter maturidade com isso. Tá? Então, eu vou fazer a tabela. Aqui vai ser a primeira coluna aqui, eu vou colocar a estatura em centímetros. A outra coluna eu vou chamar de frequência absoluta. É muito comum, aluno, a gente escrever assim, ó, FA, tá? Frequência absoluta. Aqui a outra coluna da tabela vai ser frequência relativa, que a gente escreve às vezes FE. Não preocupe com simbologia, tá? E eu vou acrescentar mais uma informação nessa tabela, que é porcentagem. Ok. Lembre do que eu disse no início dessa aula, né? O conteúdo, ele é mais prático, de mais praticidade do que teórico. Tá? Você desenvolve muito mais com a prática do que ser muito conceitual. Esses conceitos elementares aqui você vai pegando com a resolução de exercícios. Ok? Bom, então, quais foram as estaturas observadas na pesquisa? Qual a menor delas? 160 foi a menor? 160. Teve a estatura de 162, 61, teve 162. 63, 164, 65, 68, 19. 168. 169 não teve. 170 teve. 170, 171 não teve. 172 teve. 175. 76, 7... 1,80, né? Ou seja, 180 centímetros. Depois teve 182, acho que não, né? Vamos ver ali. 180,
deve ter 185 e 190 centímetros. Ok. Bom, alunos, agora nós não lemos ainda o que é frequência absoluta. Você vai entender o que é frequência absoluta na prática. Ah, o professor Wendel, eu quero ler o que é frequência absoluta. Depois você dá uma olhadinha no material. Ok? Vamos lá. Observe. Dentre as 20 pessoas pesquisadas, quantas delas que têm estatura de 160 centímetros? Uma. Duas. Então, o valor 160, ele apareceu com frequência 2 na minha pesquisa. Então, a gente vem aqui e coloca frequência 2 para o valor 160. O valor 162, ele apareceu quantas vezes? Uma, duas, três. Ele apareceu com frequência absoluta 3. O valor 168, ele apareceu uma vez aqui, duas, então ele apareceu com frequência 2. O valor 170, ele apareceu uma, duas somente. O valor 172, está aqui, aqui apareceu uma vez, frequência 1. 175, ele apareceu uma, duas vezes. O valor 180, ele apareceu uma, duas, três vezes. O valor 185, ele apareceu, está aqui, uma, duas, três. E o valor 190 centímetros, né, aqui, apareceu só uma. Teve um número que eu não risquei aqui, né, que foi o 170. Deixa eu ver, ele apareceu 2 vezes. Na verdade, o 170 apareceu uma, duas, e essa aqui que eu não risquei, né, 3. Ó. Então, o 170 apareceu com frequência 3. Bom, alunos, nós fizemos uma pesquisa com 20 pessoas, né, em relação à estatura de cada uma delas. Então, o que é lógico, o que é óbvio a gente perceber? Olha só o que eu estou escrevendo. Quando você olha para a tabela, aqui eu vou escrever aqui, ó, total. Quantas pessoas que têm estatura 160 centímetros? 2. Quantas pessoas que têm estatura 172 centímetros? 1. Então, faz sentido dizer que, ao somar as frequências absoluta, tem que dar o total de elementos, né? No caso aqui, vamos somar 2 mais 3, 5, 7, 10, 11, 13, 16, 19, mais 1, total 20. Ok? Agora, vamos fazer o seguinte. O que é frequência relativa? Vamos lá. Frequência relativa, por definição, é o número de elementos, você pega a frequência absoluta e divide pelo total de elementos. Isso te dá a frequência relativa. Como assim, Wendel?
Calma, eu vou te explicar o que você está fazendo. Olha só. Quantas pessoas que têm estatura 160 centímetros? 2. Mas qual é o total de pessoas? 20. Aí eu te pergunto, o que significa 2 num total de 20? Isso aqui dá 0,05. Agora, lembra que eu fiz um comentário hoje com vocês em porcentagem? O que significa dividir um número pelo outro, né? Você vai obter o percentual que o de cima representa do de baixo. Ou seja, em porcentagem, o que significa 0,05? 5%. Olha que bacana. Vamos lá? Agora, o mesmo raciocínio. Quantas pessoas que têm estatura 162 centímetros? 3. Mas é 3 num total de quantas pessoas? 20. 3 pessoas num total de 20, isso equivale a 0,15, que é o mesmo que 15%. Ou seja, aluno, vamos entender. Quantas pessoas têm estatura 162 centímetros? Está aqui, 3 pessoas. Só que são 3 pessoas num total de 20. 3 pessoas num total de 20, elas representam quantos por cento? Resposta, 15%. Ok? Você viu agora a ideia bacana daquele comentário que eu fiz no início da aula de porcentagem? Tá? A gente vai trabalhar bastante esse conceito. E aqui agora é padrão, né? 2 em 20, que dá 0,05. Aqui é 3 em 20, dá 0,15. Aqui é 1 em 20, que dá... Não, aqui dá 2 dividido por 20, dá... que dá 0,1. 2 em 20 dá 0,1. E 0,1 é 10%. Aqui 10%. Só estou corrigindo a continha, tá? Dá 0,15. Aqui 1 em 20 dá 0,05. Aqui 2 em 20. 3 em 20. 3 em 20, 1 em 20. Já fizemos essa continha aqui algumas vezes aqui em cima, né? 2 em 20 dá 0,1. Aqui dá 0,15. E aqui dá 0,15. Em porcentagem, aqui dá 15%. 5%. 10%. 15%. 15% e aqui 5%. Alunos, agora o total, se eu somar 0,1 mais 0,15 mais 0,1, se eu somar todos aqui, vai dar 1,0. E 1,00, se eu somar aqui, isso é o mesmo que 100%. Bom, então para encerrar essa aula, eu quero fazer um comentário agora com você, olhando na tabela. Geralmente não vem assim no concurso, tá? Geralmente ele te dá a tabela. É mais comum. Olhando para a tabela, eu posso fazer uma pergunta. Primeira, qual o total de entrevistados? Resposta, 20. Segunda pergunta, dentre as pessoas entrevistadas, quantas delas têm estatura menor que 170 centímetros? Quantas que têm estatura menor que 170 centímetros? Você vem aqui, ó. 2, mais 3, mais 2. Ou seja, 7 pessoas. Percebe? Olhando para a tabela, qual é o percentual dos entrevistados que tem uma estatura maior ou igual a 185 centímetros?
maior ou igual a 185 centímetros, são essas, né? 3 mais uma, são 4 pessoas, que representam quantos por cento? 20%. 15 mais 5. Ok? Então, quando você olha para a tabela, você geralmente tem quase tudo aquilo que é comum perguntar aí nas provas. Ok? No próximo bloco agora, né, na próxima aula, eu vou dar continuidade, tá bom? Em relação a essa aula que nós estamos encerrando. Trabalhar mais esse conceito de frequência absoluta, frequência relativa, tabelas, porcentagem, fazer exercícios que tenham uma interpretação diferente, tá bom? Para que você tenha realmente uma riqueza e maturidade com esses conceitos elementares aí da estatística. Ok? É isso aí.